pessoas, irmãos e amigos que acompanham este canal este, O Tabernáculo do Senhor, Sorocaba, São Paulo. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos, falar com o autor e consumador da nossa fé. Bondoso Pai Celestial, Deus vivo, conhecedor de todas as coisas, venha, pois, ao encontro das necessidades que temos. Olha para estas famílias carentes, olha para este casal que precisa da sua ajuda, do seu socorro. Senhor, pais que estão passando dificuldades com seus filhos, suas filhas, entra, ó Deus, com providência para este pai e para esta mãe. A situação em que o mundo se encontra hoje, Pai, o Senhor é cheio de graça, cheio de misericórdias. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Confirma isto na vida de cada cristão, na vida de cada pessoa que tem temor de Deus. Ó Deus, abençoa todas as pessoas que já estão em conexão conosco através deste canal, aqueles que acessarão depois. Senhor, abençoa cada um, que este canal seja uma bênção especial, que haja cura divina, que haja libertação total, que haja novo nascimento, resolução de problemas, batismo com o Espírito Santo para as pessoas que entrarem em contato com esta mensagem, com esta transmissão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a leitura da sua palavra. Envia o grande Espírito Santo para vivificar a tua palavra em nosso coração. No nome de Jesus Cristo, oramos e já agradecemos. Prezados ouvintes, telespectadores, nós temos aqui o capítulo 139, Salmo de número 139, versículo 15 e 16. O salmista disse: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Muito bem, queridos irmãos e amigos, este Salmo de número 139 fala sobre a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Deus, o Deus vivo, o Criador do universo, ele é onipotente, que quer dizer o Todo-Poderoso. Ele é onipresente, que quer dizer que ele enche os céus e a terra. E é onisciente, que quer dizer conhecedor de todas as coisas. Não há nada que Deus não conheça. Ele conhece o fim desde o princípio. Deus, ele não é sujeito ao tempo. Ele é eterno. Ele sabe de todas as coisas. Portanto, ele é infinito. Se você voltar no primeiro verso do Salmo número 139, o salmista disse: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele conhece todos os teus caminhos, meu ouvinte. Ele conhece o teu coração, os desígnios do teu coração, os planos, os propósitos do teu coração.
Antes que você expresse uma só palavra, Deus já sabia o que você iria expressar. Isto faz dele onisciente, ou seja, conhecedor de todas as coisas. Quando você olha para os céus, pontilhados de estrelas, a lua, o sol, você vê a imensidão dos céus. Olha para a terra, olha para os mares, e tudo que está criado sobre a terra, nos céus, nos mares, nos rios, você vê o poder que ele tem. E ele, sendo onipresente, ele está em cada repartição, em cada fresta. Por exemplo, ele está presente aqui comigo, neste canal, enquanto estou a transmitir a sua palavra. Ele está presente aí com você na sua casa, se você está no seu posto de trabalho, se você está no seu automóvel, onde quer que você esteja, Deus está presente. Se você reverentemente está assistindo esta programação. Bom, então nós temos aqui o seguinte, o verso 15 e 16 do Salmo de número 139. Davi disse: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Informe é que não está formado ainda. Ele disse: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Então tem livros. Deus tem livros. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Nós vamos falar sobre os pensamentos de Deus nesta programação, sobre os eternos pensamentos de Deus. Nós vamos passar por algumas referências bíblicas, mas chegaremos aos eternos pensamentos de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, meu irmão amado, minha irmã, meus amigos. Vamos observar, primeira referência bíblica, São João capítulo 6, verso 37, 44, diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Isto é Cristo falando. Cristo disse: todo o que o Pai a mim. Observem bem, desculpe aí pelo transtorno. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Então, para você aceitar a Cristo como a propiciação pelos teus pecados, você tem que ser levado a Cristo pelo Pai. O Pai nada mais é, nada menos é do que o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava habitando em Jesus Cristo. Para você entender o que é Pai, o que é Filho, o que é Espírito Santo, é simples. Pai, Filho e Espírito Santo são três títulos do mesmo ser, do mesmo Deus. Deus é Espírito e Ele é puro, Ele é santo, então Ele é o Espírito Santo. Deus, sendo Espírito e Ele é puro, Ele é santo, então Ele é o próprio Espírito Santo. Agora, Ele recebeu o título de Pai porque Ele é o Criador. Quem cria é Pai. Deus é o Criador do universo. Ele criou os céus e a terra e os mares e tudo que neles há. Tudo que neles há. O que é que tem nos mares? São peixes, animais de diversas espécies. O que tem nos céus? No céu, os céus não é vazio. Os céus é cheio de anjos, arcanjos, querubins, serafins.
milhões e milhões e milhões e bilhões de seres que habitam nos céus. Então, na terra nós temos aí o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. A terra comporta a vegetação, os animais e os seres humanos. Por assim dizer, a população de seres humanos está mais de 8 bilhões de pessoas. Então, tudo que existe nos céus e na terra e nos mares e nos rios, Deus é o Criador de tudo. Ele recebeu o título de Pai porque Ele criou todas as coisas. Quando Deus mesmo teve que descer aqui na terra, Ele desceu na pessoa de Cristo. Como que foi isto? Ele gerou um bebê, gerou uma criança no ventre da Virgem Maria. Quando a Virgem Maria deu à luz o bebê, foi colocado o nome nele de Jesus. E é um filho, porque foi gerado, nascido de mulher, é filho. Então aquele mesmo Pai, o Deus eterno, o Pai, o Criador, Ele gerou uma criança, veio Ele próprio e habitou nesta criança. Então ganhou o nome de filho, o título de filho. Ele é Espírito Santo porque não tem pecado. Agora aqui Jesus disse, agora é bom você entender o seguinte, Jesus era completamente Deus em seu espírito, era completamente homem em seu físico. Então Jesus Cristo era ambos, Deus e homem. Então, como homem, ele sentia fome, sede, cansaço, sono, mas como Deus, ele era o mesmo Criador, o mesmo Pai. Você acha que qualquer um poderia fazer o que Jesus fez? Pegou 5 pães assados e 2 peixinhos, ele dando graça ao Pai divino. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos assados foram multiplicados para alimentar quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então você pode entender, contando mulheres e crianças, passaria de 10.000 pessoas que foram alimentadas com 5 pães assados e 2 peixinhos. Bem, Jesus, ele participou, ou seja, Deus, o Pai, tornando-se uma criança aqui na terra, ele participou da natureza humana em todas as faixas etárias da vida, como bebê, como menino, como adolescente, como jovem e chegou até a meia-idade, porque ele viveu aqui na terra precisamente 33 anos e meio. Começou o seu ministério com 30 anos, seu ministério durou apenas 3 anos e meio, mas tudo estava nos moldes das Escrituras, nos moldes das profecias. Ele tinha que realmente pregar 3 anos e meio, e a metade da última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, a metade, contando a semana em anos, os dias em anos, ele viveu a metade da semana, ministerialmente falando, pregou 3 anos e meio. Agora, resta mais 3 anos e meio para os judeus, vai ser o período da grande tribulação. Mas Jesus Cristo, depois do seu ministério, depois da sua morte na cruz, ele cumpriu 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel e ficou em espaço até que vai se cumprir a última parte da semana. Tem um espaço de tempo que é chamado plenitude dos gentios. É nesse espaço de tempo que a igreja noiva está sendo reunida e preparada para o arrebatamento. No decorrer de 7 eras da igreja, é o que estamos observando através da programação. Então ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Natureza humana, não que ele herdara de Maria, não. Jesus não era filho de José. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, eu já disse, é o próprio Espírito Deus. Então,
Jesus, aquele corpo de carne e sangue, foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Deus, ou Espírito Santo, como queira. E quando aquele menino foi dado à luz, então Deus, o próprio que o gerou, encarnou naquela criança, ganhou o título de filho. Já tinha o título de pai, ganhou o título de filho. E por ser o Espírito puro, sem mancha, sem pecado, ele também tem o título de Espírito Santo. Então, como homem, como a natureza humana, Jesus Cristo sentia fome, sede, cansaço e sono, e dores também. Então, quando ele tinha fome, sede, e quando ele ficava cansado, era a natureza humana. Mas quando ele pegou 5 pães assados e 2 peixinhos, e multiplicou aquilo para alimentar milhares de pessoas, isto era mais do que um homem. Quando ele disse, Lázaro, sai para fora, um defunto que estava em estado de putrificação, estava apodrecendo, seu nariz já havia caído, ele voltou à vida novamente, isto é mais do que um homem. Quando ele purificou os leprosos, 10 de uma vez, aquilo era mais do que um homem. Então, ele tinha ambas as naturezas. E ele disse em São João 6, 37 e 44, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós temos uma outra referência, São João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A referência de Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você sabe que a palavra eleger é escolher, eleição é escolha. Então, Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, está escrito, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, pois isto exigiria um livro só sobre isto. Deixe-me salientar aqui que, de acordo com esses versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva do mesmo modo que os homens escolhem as suas noivas hoje. A noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, Senhor. É o noivo que decide e escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. São João capítulo 15, verso 16. Jesus Cristo disse assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta em si mesmo. Aí nós temos mais uma referência, Efésios capítulo 1, versículo 9. Também temos outra referência em Romanos capítulo 9, versículo 11. Diz, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus, sabe qual era? Era tomar uma noiva de sua própria escolha. Veja, e esse propósito estava em si mesmo, e sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo, Deus querendo uma noiva para si. Observe atentamente agora e veja isto. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, aqui esbarrou em algo importante. Antes que Deus fosse Deus. Então, houve um tempo que Deus não era Deus? Sim, perfeitamente. Não que Deus não existia. Ele é eterno. Ele não tem começo de vida nem fim de vida. Ele é
El Elá Elohim, existente por si próprio. Agora, mas quando é o tempo que Deus não era Deus? Antes que Deus fosse Deus. Sabe por quê? A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E antes de Deus criar um ser que o adorasse, ele era apenas um Deus, um Espírito eterno. Ele não era Deus porque ninguém ainda o tinha adorado. Então, quando ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, bem, aí aqueles seres angelicais adoraram-no. A partir deste momento, a partir daquela adoração, ele passou a ser Deus. Ou seja, aquele Espírito eterno passou a ser adorado. Mas antes que iniciasse a adoração, Deus ainda não era Deus. Ele era o eterno. Mas passou a ser Deus, recebeu o título de Deus. Deus também é um título, não é nome. Recebeu o título de Deus porque ele foi adorado. Então, antes que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, Deus é objeto de adoração e ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo, ele era apenas potencialmente Deus. Seria Deus a partir da adoração, mas até então ele não era Deus, ele era potencialmente Deus. Agora explica para mim este assunto de potencialmente. Simples de explicar. Se você me pedir aí um pé de abacate, você quer ter um pé de abacate no seu quintal? Quer ter um pé de abacate no seu pomar? Você me pede um pé de abacate. Sabe o que eu faço? Eu te dou uma semente do abacate. Então aquela semente é o abacateiro potencialmente, porque você vai colocar aquela semente na terra, aquela semente vai nascer, brotar, crescer e tornar-se um abacateiro, um pé de abacates. Então a semente é o abacateiro potencialmente. É semente, mas naquela semente está a árvore de abacates. Está correto? Então Deus era potencialmente Deus antes de ser adorado, ou seja, ele tinha o propósito de criar, ser criador. Tinha o propósito de ser criador, tinha o propósito de ser salvador, tinha o propósito de ser libertador, tudo estava no plano dele. Ele tinha o propósito de ser pai, ser filho, ser Espírito Santo, enfim, tudo estava nos planos dele. Então, à medida que foi acontecendo, então ele foi recebendo o título. Por exemplo, Deus é um título do ser eterno, a partir do momento que ele foi adorado. E aquele Deus eterno é Pai, porque ele é o Criador, outro título. E ele ganhou o título de filho, quando nasceu aqui através de uma virgem. Ele é Espírito Santo, porque não tem pecado. Está bem colocado, não está? Você não entende se você não quiser. Bem, mas mesmo que você não entenda, aceita isto no seu coração, que há um só Deus com 3 manifestações. Quais são as 3 manifestações principais de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, porque ele é o Criador. Filho, porque nasceu através de uma virgem. Espírito Santo, porque não tem pecado. Ficou bem colocado? Muito bem. Então, antes que Deus fosse Deus, e ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, a noiva já estava em sua mente. Sim, ela estava. Ela existia em seus pensamentos. Você viu o tema aí? Os pensamentos de Deus, os eternos pensamentos de Deus. A noiva já estava, ela já existia em seus pensamentos. Quando? Antes que Deus fosse Deus, e ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, já naquele tempo, a noiva já estava em sua mente. Sim, ela estava. Ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus, são eternos, não são? Se os pensamentos de Deus são eternos, não podem mudar. Não tem sombras de variações, meus amados. Você acha que Deus precisaria de um auxiliar? Acha que Deus precisaria de um Deus menor para auxiliá-lo? Acha que Deus
necessitaria de um Espírito Santo para auxiliá-lo? Não, ele mesmo teve estas manifestações. Pai, porque ele é o Criador. Filho, porque veio através do nascimento virginal. Espírito Santo, porque não tem pecado. E quando Deus não era Deus ainda, ele era o Espírito eterno, a noiva, ou seja, a sua igreja eleita, já estava em sua mente. Sim, ela estava, ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Os eternos pensamentos de Deus. Leia o Salmo de número 139. Veja ali a expressão do salmista Davi. Verso 17 do Salmo 139. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Você nunca vai entender os pensamentos de Deus. Não tem como entender os pensamentos de Deus. Pensa na inteligência deste ser, que é chamado de Deus. Ele criou o universo. Ele é criador dos céus e da terra, dos mares e de tudo que neles há. Que poder, que inteligência! Agora, os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Se você captar, se você compreender, crer que os pensamentos de Deus são eternos, você vai ver muitas coisas sendo reveladas para você. Porque baseado nesta compreensão, sabendo que os pensamentos de Deus são eternos, se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Você vai obter as revelações necessárias, vai ter as bênçãos necessárias. Sim, você pode ser abençoado fisicamente, ter saúde para o seu corpo físico, ter um coração sadio, ter um par de rins sadios, ter um par de pulmões sadios, um estômago sadio. Veja, você pode ter os órgãos internos sadios, você pode ter o seu corpo completamente cheio de saúde, de vida, de forças e vigor. Deus é capaz, porque Ele que te gerou no ventre da sua mãe. Então Ele pode te abençoar também materialmente. Você não deve ser ganancioso, você não deve clamar por muito dinheiro, não deve clamar por riquezas, não. Peça para Deus apenas uma vida equilibrada, uma vida material equilibrada, o suficiente para você viver e andar aqui na terra de cabeça erguida, servindo a Deus em novidade de vida. E Ele pode te abençoar também no setor espiritual. Ele pode ir revelando-se, manifestando-se para você. Deus dando-se a conhecer para você. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades, portanto, Ele, como Deus, deve ser onisciente. Se Ele é onisciente, então Ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se Ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então Ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia Ele será, mas isto não é escriturístico. Ele é, de fato, onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos, Ele sempre os teve e sempre terá, e conhece o fim desde o princípio, porque Ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais. Os eternos pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus. De repente nós vamos ficar com este pensamento no coração, com este ensinamento sobre os eternos pensamentos de Deus. Deus de tudo é sabedor. Meu amado irmão, nós vamos observar, veja como isto funciona.
Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Então, Adão foi formado do pó da terra, mas o seu ser espiritual foi criado. O ser espiritual de cada homem, de cada mulher, foi criado. Mas Adão, o corpo de Adão, foi formado do pó da terra. E o corpo de Eva foi formado a partir de uma costela de Adão. Você já sabe disto. Você sabe perfeitamente. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como seus pensamentos, ainda não estava expresso. O Salmo de número 139, onde lemos, você pega o versículo 15 e 16, mas leia desde o princípio, leia desde o primeiro versículo, chegue até o versículo 17, Salmo de número 139. Lhe dará uma pequena ideia disto. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. No oculto, dentro do ventre da sua mãe. Davi disse, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quando o corpo não estava formado, e informe é que não foi formado ainda. E Davi disse, os teus olhos, falando com Deus, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente, e esse pensamento era eterno, e tinha que ser expresso. Sobre Adão, Deus tinha seus pensamentos. Sobre Moisés, sobre cada um dos profetas, sobre mim, sobre você, Deus tinha os seus pensamentos. Sim, assim quando Adão foi formado do pó da terra e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso, o manifesto, e aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Nós poderíamos percorrer os séculos, encontramos um Moisés, encontramos um Jeremias, encontramos um João Batista, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o Logos. Chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a palavra. É isso que ele é e será para sempre. Veja, então, Jesus Cristo tornou-se o pensamento de Deus expresso, tornou-se conhecido como a palavra. É isto que João disse no seu capítulo 1 do seu evangelho. Falando de Cristo, ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 14 do mesmo capítulo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, verbo quer dizer palavra. Poderíamos ler desta maneira, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, disse João, o evangelista. Agora, então, quando chegou em Jesus, chegamos a Jesus, o Logos, ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a palavra. É isso que ele é e será para sempre, a palavra. Ora, é dito que ele nos elegeu nele em quem? Nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali com ele, na mente, nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo. Isso dá uma qualidade eterna aos eleitos, você não pode escapar disto. Eleitos são eternos. Os eleitos já estavam na mente de Deus, no plano de Deus, antes que houvesse uma poeira de pó estelar, antes que Deus fosse Deus. Deus não tinha ainda sido adorado, lá longe, bem distante na eternidade, antes de Deus criar os céus e a terra, antes de ter um pó de estrela, de moléculas, de átomos, antes que houvesse qualquer coisa,
Deus já tinha seus planos, e nos planos de Deus estava o sacrifício de Cristo. Nos planos de Deus já estava uma igreja eleita, uma igreja sem mancha nem ruga. Isto trata-se agora, estamos esperando com ansiedade este dia acontecer, o arrebatamento da igreja, porque nós estávamos nos pensamentos de Deus e fomos colocados aqui na terra. Em cada era teve um grupo de eleitos vivendo, já se passaram 6 eras, estamos na última era da igreja de Laodiceia. Deus está tratando com o remanescente da igreja noiva, os últimos eleitos. E quando todos estiverem prontos, quando todos estiverem alinhados, aprumados com a palavra de Deus, então o arrebatamento acontece. Aqueles irmãos e irmãs que partiram no decorrer das eras, desde a primeira era até a última era, os que já partiram irão ressuscitar em corpos incorruptíveis. E nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Cristo, sofreremos uma transformação física, teremos um corpo glorificado. Nós vamos nos unir com aqueles que ressuscitarem e vamos subir um corpo completo no arrebatamento, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, e seremos levados para a casa do Pai, para a festa das bodas do Cordeiro. Ali nós vamos nos assentar ao redor daquela gigantesca mesa de quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de comprimento, que vai comportar os eleitos de todas as eras, desde a primeira era da igreja até a última era, que perfaz 2000 anos. A primeira era da igreja começou por volta do ano 53 e ela perdurou até o ano 170 da era cristã. Na sequência teve a era de Esmirna e assim sucessivamente até chegar à era de Laodiceia. Então, desde o primeiro século da era cristã até hoje, está perfazendo 2000 anos, e dentro destes 2000 anos, 7 eras da igreja tomaram lugar. 6 eras já foram extinguidas, já terminaram. Estamos no final da 7ª era. O arrebatamento vai acontecer. Iremos no arrebatamento, encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos ares e seremos levados para o céu dos céus, na presença de Deus. E ali teremos uma festa de casamento, bodas do Cordeiro. Vai durar não somente um dia, não somente uma semana, não somente um mês, não somente um ano, mas a festa vai ser tão maravilhosa, tão grande, tão especial, que vai durar 3 anos e meio, exatamente os 3 anos e meio de tribulação aqui na terra. Simultaneamente a igreja noiva estará em festa nas bodas do Cordeiro. Terminado isto, esta terra será purificada com fogo. Primeiramente vai ser purificada com fogo atômico. Depois o milênio será estabelecido aqui na terra. Cristo descerá com sua esposa, porque até nesta ocasião já estará casado com sua igreja. Já não é mais noiva. Noiva é antes do casamento. Pós o casamento, agora é esposa. Então, vindo das bodas do Cordeiro, Cristo com sua esposa, nós vamos reinar o milênio aqui na terra. Para quem não sabe, milênio refere-se a 1000 anos aqui na terra. Nós vamos viver 1000 anos aqui na terra. É um espaço de tempo ainda. O milênio não é a eternidade, é um tempo aqui na terra que somente os eleitos irão gozar destes 1000 anos de paz aqui na terra. Os eleitos e os 144 mil judeus, o remanescente de Israel, será o eunuco da igreja de Cristo aqui na terra no milênio. Depois do milênio, então haverá a guerra de Gog e Magog, a última guerra, mas Cristo vai derrotar o diabo, a besta, o falso profeta, vai lançá-los no lago de fogo e enxofre, e esta terra vai sofrer outra purificação, a purificação do fogo de Deus. Aí então a nova Jerusalém, a cidade santa, descerá dos céus à terra. Cristo com sua esposa, iremos adentrar
aquelas gigantescas portas, gigantescos portões de uma só pérola para entrar dentro das grandes muralhas da Nova Jerusalém. Ali estaremos com Cristo eternamente. Esses são os pensamentos de Deus. Isso não te ajuda? Vamos observar. Nós temos algo importante. Eu quero encerrar com isto aqui, porque nós vamos dar sequência na próxima programação. O pensamento que eu quero encerrar é voltando para Isaías capítulo 55. Espero que você entenda isto, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós temos aqui o capítulo 55 do profeta Isaías, a partir do versículo 8. Estamos falando dos pensamentos de Deus, dos eternos pensamentos de Deus, tudo que está acontecendo com a noiva de Cristo aqui na terra, desde os tempos primórdios, desde o primeiro século da era cristã, tudo que está acontecendo, nada mais é, nada menos é do que Deus preparando a sua igreja noiva, a igreja noiva de Cristo para o arrebatamento. Ele esteve com o primeiro grupo da primeira era da igreja, a era de Éfeso. Esteve com o segundo grupo na segunda era da igreja, a era de Esmirna. E sucessivamente ele esteve presente com cada um dos grupos das respectivas eras da igreja. E ele não deixou a última era. A última era não é diferente. Jesus Cristo está no meio da igreja, da sua igreja, dos seus eleitos. Era o plano de Deus, tudo está incluso no plano de Deus. Tanto é, nós temos aprendido, meus caros amigos e irmãos, tudo de bom, tudo de ruim que acontece é Deus. Quando é bom, quando é coisa boa, é a vontade perfeita de Deus. Quando são coisas ruins, é a vontade permissiva de Deus. Sabe por quê? Deus tem a vontade perfeita e tem a vontade permissiva. Permissiva porque Ele permite. Não é a vontade perfeita, mas é permissiva. Então, na vontade perfeita de Deus, todas as coisas boas acontecem, mas na vontade permissiva tem doenças, problemas, angústias, tristezas, pandemia, tudo isto acontece, mas nada disto aconteceu e acontece se Deus não permitir. E tudo que Deus permite acontecer tem um propósito, tem um significado. O que é a perfeita vontade, Deus realiza. E a vontade permissiva, Ele permite o inimigo de nossas almas trabalhar. Esta pandemia que eu chamo de pandemônios, isto é uma coisa terrível, é uma tragédia, como aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, como aconteceu o dilúvio, como aconteceu a queima de Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, tudo foi permissão de Deus, mas sempre Deus velou, sempre Deus cuidou dos seus eleitos. Agora, aqui está o profeta Isaías na inspiração divina, o Espírito de Deus falando através do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 a seguir. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, o que vale dizer, os pensamentos de Deus não são pensamentos humanos, por mais inteligente que o homem seja, ainda que os homens sejam cientistas, mas ele disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, meus pensamentos são diferentes dos pensamentos humanos, meus caminhos são diferentes dos caminhos humanos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vê? Então nós temos aí os pensamentos de Deus, os planos de Deus. Agora você existe aqui na terra, meu irmão, minha irmã, você está respirando
o fôlego de vida ainda, você está desfrutando do oxigênio que Deus criou para a manutenção da tua vida. Você respira o oxigênio, Deus manda o sol, a chuva, para produzir o alimento para nós, para você, para mim. Veja, há milhões, bilhões de pessoas na face da terra, e Deus tem mantimento para todos, tem fartura de arroz, de feijão, de trigo, enfim, todos os produtos do gênero alimentício, e tem também frutas e verduras e legumes, tem também carne animal para o nosso alimento. Deus manda a chuva, Deus manda o sol, Ele faz o seu sol se levantar sobre bons e maus, faz sua chuva descer sobre justos e injustos. Esse é o Deus que nós temos, e Ele tinha tudo isso em seus pensamentos, Ele tinha tudo isso em seus planos. Que inteligência, que plano é esse? E lembrando de uma coisa, os filhos e filhas de Deus, especialmente os que fazem parte da noiva de Cristo, já estavam na mente de Deus antes da fundação do mundo. Jesus Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo, e nós fomos escolhidos, eleitos nele, em Cristo. O mesmo Deus que pensou numa igreja noiva, Ele pensou em um sacrifício perfeito. O sangue de animais, de ovelhas, de touros, de bode, não poderia resolver o problema. Então, Deus realmente elaborou um cordeiro perfeito, um sacrifício perfeito, seu próprio filho. Ele gerou seu próprio filho no ventre da Virgem Maria, habitou naquele filho, ele aceitou, se sujeitou ao sofrimento, se sujeitou à vida humana, se sujeitou às dificuldades, sujeitou às críticas, aos escárnios, se sujeitou às afrontas, se sujeitou à morte de cruz. Ele foi morto, ele foi sepultado. No terceiro dia ele ressuscitou, ficou uns 40 dias sobre a terra, dando as últimas instruções para os seus discípulos, foi assunto aos céus. 10 dias depois, no Pentecostes, ele retornou, batizando a igreja, inaugurando a sua igreja pentecostal. Ali está a igreja modelo, que estava no pensamento de Deus, e todos os eleitos de Deus, toda a igreja de Deus, em tempos posteriores à inauguração da primeira igreja, teria que assemelhar, teria que se aproximar daquele modelo, daquele figurino. Mas tudo estava nos planos de Deus. Você estava nos planos de Deus, sua esposa estava nos planos de Deus, sua família estava nos planos de Deus, eu estava nos planos de Deus. Agora, se você estava nos planos de Deus para a salvação, para ir no arrebatamento, então aproveita esta chance, aproveita esta oportunidade, reconheça o poder supremo de Deus e aceita Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. Você aceitando a Cristo de coração, você tem direito do batismo com o Espírito Santo, você tem direito de ter a mente de Cristo, como disse Paulo. Ele disse: o homem natural não pode entender as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele disse: quem entendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, não é diferente dos pensamentos de Deus. Por quê? Cristo e Deus é a mesma coisa. Cristo e Deus é a mesmíssima coisa. Sabe, o Criador do universo desceu em forma humana e se tornou nosso Salvador. Depois que ele executou esta porção, ele voltou em forma de Espírito Santo, habitando na sua igreja. Agora ele é o Consolador. Se você foi abençoado, dê glória a Deus, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. E nas próximas programações, eu estarei aqui na próxima programação. E Deus te abençoará na sequência deste assunto de suma importância. Deus te abençoe e te guarde, Deus te ilumine, que Deus trate com teu coração, com tua alma, em nome de Jesus Cristo. Amém.
conceder-me tua graça. Toma meu corpo e meu ser. Vem como a vida que brota. Vem, fortalece meu ser. Suave